Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa live. A partir de agora, são 4h20 da tarde. Daqui a pouquinho, às 4h30, está prevista a live do governador Eduardo Leite, onde ele irá apresentar o novo sistema de bandeiras para esta semana. A expectativa é bem grande aqui em Erechim, em toda a região do Alto Uruguai Gaúcho, a região composta por as cidades chamadas de R16, pelo sistema de bandeiras do governo do estado aqui do Rio Grande do Sul, porque na última sexta-feira Erechim entrou na bandeira vermelha. Após ficar um tempo na bandeira laranja, a cidade acabou ingressando na bandeira vermelha. E agora, às 4h30 da tarde, o governador vai definir aí, vai informar se a cidade permanecerá com a bandeira vermelha ou então volta para a bandeira laranja. No fim de semana houve toda uma união de várias entidades, de prefeituras aqui da região do Alto Uruguai contestando a decisão do governo do estado, explicando dados e outras informações para que o governo voltasse atrás, né? Isso porque a bandeira vermelha pode implicar aí em várias situações, né? Então, a partir de agora, nessa transmissão, neste link, você que está chegando agora aqui com o Bom Dia, fique aqui conosco, nós estamos ao vivo, são 4h20 e daqui a pouquinho, às 4h30 da tarde, horário de Brasília, nós vamos assistir ao vivo a fala do governador Eduardo Leite sobre o novo sistema de bandeiras. Bom, nós temos a imagem aqui já dos dados atualizados nessa segunda-feira do boletim coronavírus aqui de Erechim, os dados enviados pela Secretaria de Saúde até às 4 da tarde, agora há pouquinho essas informações. Segundo a Secretaria de Saúde aqui em Erechim até o momento, são 540 casos confirmados de coronavírus. Ao todo foram realizados 4.305 testes. Desses 540 casos já confirmados, né, recuperados foram 474. Em acompanhamento, 62 óbitos, 4 óbitos aí. Negativos, 3.765 casos. Em monitoramento ainda são 453 casos. 15 pessoas estão hospitalizadas aqui em Erechim, 9 são de Erechim e 6 são de outros municípios. Tá aí os dados do boletim atualizado para você agora às 4 da tarde do novo boletim do coronavírus. Nós já falamos aí o número dos hospitalizados, na sua tela agora a gente vai mostrar aí o boletim enviado pelo Hospital Santa Terezinha com as internações lá no hospital, né? Então são 15 pessoas aí entre o Hospital Santa Terezinha e o Hospital de Caridade aqui da região que estão internados. Vamos mostrar os dados para você neste momento aí das pessoas que estão internadas, informação divulgada agora, né, do boletim atualizado às 3h30 da tarde pelo Hospital Santa Terezinha, divulgado agora. Até o momento, então, as pessoas internadas aqui de Erechim é uma mulher de 66 anos, um homem de 77, outra mulher de 31 e um homem de 54 anos, né? Também nós temos aí uma outra mulher de 59 anos, moradora aqui de Erechim. Tem uma pessoa também de Ronda Alta, uma mulher de 68 anos, um homem de 88 anos de Palmeira das Missões, outra mulher de 53 anos aqui de Erechim, de Barão de Cotegipe, uma mulher de 83 anos e de Benjamin Constante do Sul, uma mulher de 63 anos. Como a gente pode ver, existe aí 5 pessoas que estão na UTI Covid, né, até o momento. Na parte clínica, outras 5 pessoas do hospital. Não foi registrado nenhum óbito hospitalar até o momento e também nenhum óbito. Os hospitalizados no Hospital Santa Terezinha são 10 pessoas aí, sendo que dessas 10, 8 testaram já positivo para o coronavírus e 2 aguardam ainda a questão de suspeita aí deste caso, né? Nós tivemos aí várias movimentações ao longo deste fim de semana, várias autoridades falando dos dados, contestando a informação do governo do estado, né, divulgada na noite da última sexta-feira, em que Erechim passou da bandeira laranja para a bandeira vermelha, né? O que vai acontecer com a bandeira vermelha? O comércio será afetado, as escolas, os cursos que estavam retornando serão paralisados, as indústrias terão que diminuir sua capacidade. Olha, um grande fato, isso aí serão afetados. Enquanto nós estamos aguardando, daqui a pouquinho, às 4h30 da tarde, é a informação confirmada
agora há pouco pela assessoria do governador Eduardo Leite. Nós vamos acompanhar a transmissão ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Neste link, para você que já me acompanha no Facebook, no YouTube, muita gente acompanhando a gente, muita gente chegando agora para acompanhar os detalhes. Você vai ver em primeira mão aqui conosco todos os detalhes. Nós estamos aguardando o sinal programado exatamente para as 4h30 da tarde. Você vai ver ao vivo aqui pela TV Bom Dia os desdobramentos e você pode participar da nossa transmissão, já compartilhe, avise aí os seus amigos dessa transmissão, que é muito importante, né, para a gente nesse momento saber qual será o futuro nessa semana. E nós podemos estar retornando aí a um passo atrás. Bom, muito se falou do sistema de bandeiras, nós já temos aí alguma coisa preparada aí dos vídeos para nós rodarmos? Presidente da AMAL, vamos rodar aí, porque no fim de semana várias entidades se manifestaram aqui na cidade, né, referente a esse momento da bandeira tarifária, referente a essa situação. E nós vamos agora ver aí a fala do presidente da AMAL, Mário Seron, que é prefeito de Ipiranga do Sul, sobre toda essa situação. Está na minha tela aqui, vamos botar a fala do presidente da AMAL falando sobre essa situação. Já já, governador Eduardo Leite ao vivo. Vamos ver o presidente da AMAL falando sobre isso. Estou falando em nome da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, a AMAL, onde nós contemplamos a nossa 11ª Coordenadoria Regional da Saúde, a nossa 16ª Coordenadoria Regional da Pandemia, porque estamos surpresos com a notícia de que nessa última sexta-feira a nossa regional trocou de bandeira laranja para vermelha e que nós não aceitamos que isso aconteça. E vamos pedir uma reavaliação real dos nossos números, onde temos a certeza que com o trabalho de toda a nossa equipe técnica, nós temos uma comissão de gestão da pandemia aqui na nossa região também, que nos ajuda muito, mais o trabalho de cada município com o entendimento de toda a nossa sociedade civil, nós conseguimos nesses 100 dias já ter essa condição de que nós podemos cuidar sim da saúde, da vida das pessoas, mas que podemos dar uma continuidade às nossas atividades de passos lentos, com o isolamento acontecendo, nós sabemos sim, mas que estamos contestando essa troca de bandeira. Não aceitamos nesse momento, sabemos que ainda teremos muito a fazer e muitas semanas preocupados aí com esses cuidados, com a questão de manter nesses patamares ou até melhores, mas que nós nesse momento não estamos aceitando e ainda hoje, sábado, estaremos encaminhando esses recursos à avaliação do nosso governo do estado, da nossa Secretaria Estadual da Saúde, para que com certeza nós possamos continuar cuidando bem da saúde de nossa região, das nossas pessoas, dos nossos cidadãos, munícipes, mas também dando continuidade às atividades, porque também é necessário. Muito bem, voltamos aqui para o nosso estúdio da TV Bom Dia com mais informações para você que está nos acompanhando. São exatamente agora 4 horas mais 28 minutos, 4h28. Você viu aí a imagem do prefeito de Ipiranga do Sul, Mário Seron, ele que também é presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, sobre essa movimentação das bandeiras, né? Muita gente, muitas autoridades acharam injusta essa decisão do governo do estado de definir aí a bandeira vermelha para a região aqui de Erechim. A região de Erechim, que compõe aí todos os municípios da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, a AMAL, são mais de 30 cidades, além da cidade de Nonoai, que nessa tarde chegou a mais de 100 casos confirmados de coronavírus aí também, e Gramado dos Loureiros, na região aqui bem de fronteira, né, na região norte do estado, da grande região norte do estado. Nós estamos aguardando o sinal do governo do estado, nós vamos mostrar em primeira mão para você, falta exatamente 1 minuto para a entrada do governador. 1 minuto falta para o governador se manifestar. Será que Erechim permanecerá ou não na bandeira vermelha, né? A gente quer a sua opinião. Deixe nos comentários aí a sua opinião
você que está nos acompanhando aqui agora, aqui da nossa região. E vale aí a conscientização de todos, né? Segundo o governo do estado, a principal motivação aí que levou Erechim, a região de Erechim, a ficar na bandeira vermelha foi o número de leitos aí que teria ficado acima dos 60% da capacidade já em bandeira vermelha, né? Ainda nós acompanhávamos esses dados. Nós temos esses dados aí, pode procurar o sistema de bandeira tarifária, enquanto o governador não entra no ar, nós estamos aguardando ele, são 4h30 da tarde. O Natan Breitenbach está aqui nos bastidores acompanhando a entrada da transmissão do governador também para a gente, você vai ver em primeira mão. Quem está aqui conosco, fique aqui nessa transmissão, já compartilhe com os seus amigos, avise todos que nesta transmissão, neste link aqui, já está aberto a partir de agora, você vai ver completa a fala do governador Eduardo Leite sobre esse momento, essa transmissão, em que ele vai falar aí a todo o estado sobre qual será o próximo sistema da bandeira tarifária. Será que Erechim e as outras regiões permanecerão na bandeira vermelha? Muita preocupação nesse momento, muita gente está preocupada com isso, porque o comércio pode fechar, né? Existe aí uma preocupação muito grande de várias instituições, dos setores da indústria, todos eles estão preocupados aí com essa situação. Olha, agora são exatamente, para você que está nos acompanhando, são 4h16h31, nós estamos ao vivo, estamos aguardando a transmissão do governador Eduardo Leite. A assessoria confirmou para as 4h30 da tarde a fala do governador, né? Então nós estamos ao vivo aguardando a fala do Eduardo Leite e nós vamos mostrar para você a partir de agora. Muita gente se manifestando através da nossa transmissão, nós acabamos de superar aí as 1000 pessoas estão visualizando essa transmissão simultaneamente na internet, aguardando a fala do governador Eduardo Leite, neste momento importante para a nossa região do Alto Uruguai Gaúcho, em que a gente precisa aí saber, né? Será que Erechim continuará na bandeira vermelha? O que vai acontecer daqui para frente? O que pode fechar? O que pode abrir? Bom, essas são algumas perguntas que o governador Eduardo Leite deve esclarecer, né? E se Erechim voltará para a bandeira laranja. Além disso, outras regiões como Passo Fundo volta também para a bandeira laranja. Nós temos na nossa tela aí neste momento a bandeira vermelha para Erechim, para a região de R16, classificação do município aqui, a região que encontra-se, segundo o governo do estado, aí com baixa capacidade do sistema de saúde, média propagação do vírus. Tá aí destaque para você que está nos acompanhando. Realmente o número aí da quantidade das regiões aqui que está aí no governo. Nós temos um outro momento aí, tá aí? Então tá bom, pode passar para cá o Rodrigo Finardi, nossas câmeras, enquanto nós estamos aguardando a entrada do governador para falar conosco aqui. Enquanto o pessoal está ajustando a câmera, boa tarde, Finardi, seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro, tudo bem? Eu estou acompanhando, assim, belo trabalho, assim, de explicação, e tu vê pelo número de pessoas, mal de 1000 pessoas nos acompanhando. Agora já são 1.200 pessoas nos acompanhando. É toda a expectativa, porque muda tudo, né? Caso não reverta essa situação, amanhã fecha tudo, fica só os serviços essenciais abertos. Pois é, essa é uma grande dúvida que o pessoal tem, né? O que pode fechar aí com a bandeira vermelha, Finardi? Tudo. Como foi aqueles primeiros dias? Tu lembra que ficou aberto apenas os serviços essenciais. Farmácias, mercados, voltam para aqueles primeiros dias da pandemia. Desculpa. Né? Então essa é uma questão que vamos... Todo mundo aguardando, viu que agora passou a mal, a gente viu o prefeito falando no final de semana, todo mundo falando que não concorda. Tu conversou ainda com o prefeito Luiz Francisco Schmidt, logo na sexta-feira, quando o governo divulgou às 7 da noite, logo após tu já conversou com o prefeito. O que ele falava naquele momento? Que não concordava. Naquele momento ele já tinha entrado em contato com a secretária estadual de saúde, Arita Bergman, dizendo que não procede a maneira que estavam fazendo. Ela disse que queria ver, mas por isso ele teve que entrar com recurso. Naquele momento, toda a comunidade da região, os prefeitos principalmente, se reuniram, algumas lideranças, algumas entidades representativas para que isso fosse feito. E tanto é que, né, ainda no sábado, que tinha até domingo de manhã para mandar o recurso, foi encaminhado. Me chama a atenção um detalhe, acho que poucos se aperceberam, sempre é no sábado que é divulgado isso. Divulgado. E pegou todos nós de surpresa da sexta da noite. Nós tinha acabado o jornal, saímos daqui e veio a notícia da bandeira vermelha de Erechim. Por que isso? Tô analisando o mapa, tu vê que ele ficou bastante vermelho, né?
Então, oito regiões então agora. Eu acredito que eles sabiam a enxurradas de recursos que iria ir, ia ter tempo para todo mundo fazer e para eles poderem analisar. Eu não acredito que eles começaram a ver só hoje à tarde isso. Eu acredito que isso eles já vem desde a noite de sexta-feira que começaram os questionamentos. Tu imagina o que deve ter sido o WhatsApp da secretária e do próprio governador. Muito né? Então a questão é que amanhã nós podemos sim ficar aqui, ó. Olha aqui, ó. Bandeira vermelha, o que diz aqui, Leandro? Lê para nós ali, ó. É que a região encontra-se em um dos dois cenários, ou seja, a baixa capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus. É o número de vagas da UTI. Caso, né, números da UTI. É. Isso mesmo aí. É que essa questão que está apontada, que hoje até o Jackson Arpini falava nessa questão de que na verdade existe um limite, né, para o governo do estado, as pessoas poderem entender que é 60% da capacidade total dos leitos da UTI. Exatamente. Se supera, fica mais próximo de entrar a bandeira vermelha. Entra a bandeira vermelha. É que eles chamam do colapso, né? Erechim está pouco acima disso, o que pode voltar para laranja nessa situação. Né? Lógico, é que é o seguinte, é que quando acontece isso... Pedi só o pessoal deixar na tela aqui a imagem do governo do estado, porque nós estamos aguardando a transmissão do governador ainda. Vai até demorar. Agora, nós temos um sinal aí? Não, por enquanto não. Ainda não. Então isso acontece, por exemplo, no momento que tu gera a bandeira, como hoje, após esses recursos que eles devem entrar em qualquer minuto para falar quais que foram aceitos e quais que não é só nós estamos falando da nossa região, mas todas as demais que estão em vermelho devem ter entrado os recursos. 64, São 67 né? recursos. 67. Então todos os municípios, associações de municípios individualmente, cidades, polos, todo mundo está entrando. Então, nessa lógica, só se agora eles não aceitarem o recurso, tu pode espernear a semana inteira. Vai ser só na próxima sexta-noite ou sábado para girar. Porque ele não pode cada dia mudar o tempo inteiro. Então, mesmo se ele baixar a capacidade, se eles manter, acontece o quê? Vai ser só a partir da próxima terça-feira para voltar, caso permaneça a bandeira vermelha. Mesmo que baixe a capacidade, né? Que é os dados que... Como é que eles fazem a bandeira? Eles têm 11 critérios que eles mapeiam, e é em cima dos dados que o próprio município indica. Não tem ninguém fiscalizando aqui, é simplesmente o que é lançado no sistema. Então aí que fica a dúvida por que o pessoal da nossa assessoria aqui, o pessoal Marcos aqui, achar esse sistema das bandeiras, está ali no site da Secretaria de Saúde, acho que o Natan Breitenbach tem acesso também, sabe ali a localização, que é importante a gente mostrar enquanto a gente aguarda o governador Eduardo Leite. Estava programado para as 4h30 da tarde, a assessoria do governador confirmou para a gente, nós entramos em contato, ele falou, não, 4h30 da tarde, porque geralmente o governo falava sempre, Rodrigo, de 2 da tarde, era o horário 2 da tarde. Hoje já passou para as 4h30. É mais um apontamento da demora das análises nesse caso. Exatamente. Né? Por isso que anteciparam lá e eu vejo que agora nós estamos chegando num momento crítico, né, Leandro? Porque é o seguinte, nós estamos, por exemplo, a região sul. Todo mundo falava, pelas dimensões continentais do Brasil, nós não teríamos a pandemia igual em todas as regiões. Né? Dá a impressão que agora, com a chegada do inverno, do frio, nós podemos ter mais casos na região sul. Isso está mostrando, está se alastrando para o interior. Apesar que eu acho que a Erechim tem uma boa situação. É verdade. Se tu analisar a nível de uma cidade de 100 mil, nós temos uma coisa. Mas ao mesmo tempo, se tu analisar, que se um empresário me ligou e disse assim, ó, que o ideal seria que para cada 3 mil habitantes um leito do UTI na Covid. E nós não temos isso. Entendeu? Então, para daqui a pouco tu ter 10 casos, se dá tipo um surto em um local, por exemplo, tu acabou a tua capacidade do hospital, tu entende? Isso é possível. Verdade. Esperamos que não aconteça. Né? Nós temos aqui os dados atualizados do governo do estado até o momento, foram 582 óbitos, 23 nas últimas 24 horas, segundo a taxa de letalidade, chega a 2,3%, são dados da Secretaria de Saúde do governo do estado, baseado em informações divulgadas pelas bandeiras e pela tarifação. Né? E aqui mostra essa linha crescente, esse momento que nós já vínhamos falando. No início da semana, Rodrigo, você conversava com o secretário Dércio Nonemacri aqui de Erechim e ele já falava, ele fazia uma previsão que nós entraríamos nessa bandeira vermelha. O próprio secretário, isso saiu na terça-feira no jornal, conversei com ele em função dos casos, ele disse que ele estava o desabafo dele foi em cima do quê? No final de semana, não esse que passou, retrasado, estava aquela temperatura boa, né? A cidade estava cheia, as pessoas sem máscara, caminhando, praças lotadas, e nada... E parecia que não existia pandemia. Isso vai dar para frente algum reflexo. Então, ele falou isso lá atrás. Ele já estava prevendo que isso ia acontecer. E agora estou correndo atrás para evitar que fique. Então, é o seguinte, não importa a Secretaria de Saúde fazer, não sei se está certo ou errado, mas estão trabalhando. Eu acho que eles está bem ainda. A população não faz sua parte, às vezes.
Então nós temos uma série de fatores, tem vários culpados no caso de ficar bandeira vermelha. Não é só o governo, não é só a secretaria, todo mundo tem que dividir essa culpa caso nós ficar em bandeira vermelha. É preciso que todo mundo tenha a conscientização de que essa pandemia não passou, né? Não. Porque apesar das bandeiras elas flexibilizarem a abertura do comércio, de escolas em geral, mas é preciso as pessoas entenderem, porque se realmente não for tomados cuidados, principalmente agora nesse período de inverno, a situação pode piorar. E esse é um exemplo claro. Erechim está aí numa situação de 60%, entrou ali, já havia uma previsão de entrava numa semana antes, acabou ficando na laranja. Aí entrou para a bandeira vermelha agora. Mas é um alerta, é um alerta uma hora muito vai chegar. grande, né? Uma hora vai chegar. Que é Por preciso exemplo, conscientização. Vamos lembrar quando esse sistema de distanciamento controlado que foi criado pelo governo gaúcho, ele está servindo de modelo para muitos estados do país. Ele disse o quê? Foi criado isso para cometer o menos possível de injustiças nas regiões. Não posso fechar o estado inteiro. Vamos dividir o Rio Grande do Sul em regiões e cuidar cada uma, para não parar toda a economia. A ideia é boa. Agora, se os critérios são ou não são corretos, essa é uma outra questão. É verdade. A ideia é boa. Agora, por isso que eu acho muito interessante que se abrir esse prazo para recurso, tu admitiu o erro, caso não deu e as argumentações foram positivas, para que isso ocorra, né? Então, essa é a nossa expectativa. Muito bem, nós temos mais alguns dados na tela, nós estamos aguardando. E até para lembrar que hoje, eu botei no site agora, saiu o cadastro, o CAGED saiu hoje, né? E ele registrou quase 400 demissões em maio. Isso dá quase 1.060 demissões entre abril e maio. Parece pouco, mas não é. Poderia ser maior. E por que não é maior isso? Em função da pandemia, estou falando da pandemia aqui, por que não é maior, Leandro? É verdade. Pelo fato de ter muitas empresas suspenderam o contrato dos seus trabalhadores e muitos reduziram a jornada de trabalho. Então ela não aparece ainda nos números que foram demitidos. Quando terminar esse prazo todo, ali por agosto, setembro e outubro, a tendência, se não passar e continuar essa recesso da economia, nós tivemos lá para frente em outubro um estouro muito grande no desemprego. E também reflete a pandemia. E se fechar amanhã, nós teremos maior ainda, né? Eu quero que o Marcos ache para mim a reportagem do Jornal Bom Dia, da última sexta-feira, que traz sobre as informações da bandeira tarifária, porque essa é da bandeira tarifária, da bandeira vermelha, exatamente, que lá explica exatamente o que pode fechar se ficar a bandeira vermelha. Nós seguimos acompanhando, está 11 minutos agora atrasado a transmissão do governador Eduardo Leite, nem um sinal ainda, Natan. Nada do governador, nós estamos aguardando. Havia confirmação do governo do estado para as 4h30 da tarde, em que o governador entraria ao vivo para falar sobre o sistema das bandeiras, para falar sobre as contestações e a sequência dessa semana. Esse é um momento de muita expectativa. São mais de 1.400 pessoas que nos acompanham ao vivo, aguardando neste momento aí a fala do governador Eduardo Leite. Enquanto não vai vir, nós vamos trazendo outras informações. Temos a reportagem aí já no caminho. O pessoal está nos acompanhando. É porque a questão são os serviços essenciais que nós falamos, né? Se lembrar no início, no dia 20 de março, quando o município decretou a situação de calamidade pública, foi feito um decreto em cima do que dizia o Estado, né, Leandro? E ali era só serviços essenciais, né? Até me ligaram no sábado, e veterinárias permanece aberta ou não pode? Eu não sei. Ela é serviço essencial ou não é? Ali, pelo distanciamento controlado, bandeira vermelha, são só serviços essenciais. Então fecha tudo, fecha comércio, farmácias. Uma coisa que acho que nós temos que explicar para o pessoal que está nos acompanhando, que o governo do estado explicou que na última sexta-feira, que aqui nesse mapa aqui que o Marcos colocou para a gente, ficou até um pouco mais claro da gente entender, que existe também um outro ponto, porque se falava muito assim, se Erechim entrar na bandeira vermelha, a região R16 entra na bandeira vermelha, mas alguns municípios, por não terem casos há mais de 15 dias de óbitos, ou então de confirmados coronavírus, podem ficar na bandeira laranja. E este mapa aqui mostra exatamente algumas cidades aqui em torno. Nós vemos até alguns municípios com o caso de bandeira amarela, né? Por exemplo, clica aqui para mim, faz favor, Marcos, para nós verificarmos. Olha, Severiano de Almeida apresenta uma bandeira amarela, só, né? Tem um caso confirmado. Do lado aqui nós já temos outros municípios, como Três Arroios, e assim vai. Então, existe esse sistema também de outros municípios menores que estão contestando também, né? Qual é a questão? Claro, porque isso aqui, ó. Se tu tem 497 municípios, tu não vai conseguir fazer uma legislação e um acompanhamento de 497 municípios. Viria Só que aqui é o seguinte, tu pega a R16, que é essa que deu a bandeira vermelha, engloba o quê? Os 32 municípios da AMAL, mais Nonoá e Rio dos Índios. Isso compõe a R16, que é a região epidemiológica da Covid aqui no Alto Uruguai e fora dele. Mas na média geral, porque eles têm poucos casos, só que nos interior não tem leito de hospitais. Aí conta do Erechim. Eu falava com o Bianchi a semana passada,
sexta-feira, que nós temos um internado no Palmeiras das Missões. E eu perguntava para ele, tá, mas se nós passar para a bandeira vermelha, depois daquilo que o doutor Dércio falou, que estava com medo de nós virar a bandeira vermelha, assim, ó, nós estamos lutando. A gente tem que receber pacientes da regulação do Estado, que eles regulam, porque eles pagam 1.600 por dia para cada vaga do UTI. Para cada leito, pagam, né? Então, vezes 5, quanto dá isso? Então, tu controla o seguinte, com isso, no caso de uma bandeira vermelha, eu não sei a linha da defesa, mas eu tenho certeza que essa questão de ter um paciente de Palmeiras das Missões, que é de outra região, que ele entra para Palmeiras das Missões, não sei qual é a região deles, e não pela nossa da R16, né? Muito bem, nós vamos àquela reportagem, botar na tela aqui para mim, do Jornal Bom Dia, tá no jornalbomdia.com.br, tá no fim de semana. Não é, essa explica o funcionamento da bandeira, é isso? Ah, então tá. Vamos ver esse vídeo que explica o funcionamento da bandeira vermelha aqui, enquanto o governador não vem, para você entender o que abre, o que fecha nessa questão da bandeira. Veja. Você sabe o que significa a bandeira vermelha dentro do modelo de distanciamento controlado? Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre essa classificação. A bandeira vermelha é um alerta importante e mostra que a região está caminhando para uma situação bastante grave. É preciso então intensificar os protocolos de distanciamento. Entre os protocolos estabelecidos para a bandeira vermelha estão a proibição de algumas atividades e a restrição de público para as que podem ser mantidas. Nessa bandeira, o comércio varejista de rua só pode abrir no caso de estabelecimentos de itens essenciais, com apenas 50% dos trabalhadores. Os não essenciais ficam fechados. Nos shoppings também só fica permitido o acesso para serviços essenciais, como farmácias, lavanderias e supermercados, com apenas 25% dos funcionários atendendo. Não é permitida a circulação de pessoas em outros ambientes do shopping. Restaurantes na bandeira vermelha não podem receber clientes. Eles podem atender apenas nos sistemas de teleentrega, drive-thru ou Pague Leve. Academias, missas e serviços religiosos, clubes, salões de beleza e barbearias também não podem funcionar nesta bandeira. Medidas como o uso obrigatório de máscaras, higienização das mãos e das superfícies e distanciamento entre as pessoas devem ser mantidas em todas as bandeiras. Todas essas medidas são importantes para conter a disseminação do vírus e desafogar o sistema de saúde, levando a região para um nível mais seguro. É importante lembrar que ao atingir a bandeira vermelha ou preta, a região só pode voltar a ser classificada com uma bandeira menos grave após 2 semanas consecutivas apresentando melhora, para garantir que a classificação de risco mais baixo seja segura e efetiva. Para mais informações sobre a bandeira vermelha, acesse distanciamentocontrolado.rs.gov. Muito bem, olha, você que está nos acompanhando, está aí a fala explicando esse vídeo distribuído pelo governo do estado. Já está na imagem aqui, já isso. Já é esse vídeo distribuído pelo governo do estado aí, explicando o sistema tarifário da bandeira. Nós temos a imagem agora, começamos a receber imagens do sinal nosso aí, né, que nós temos aí da nossa retransmissão, e nós vamos acompanhar o governador Eduardo Leite. Por enquanto, não há nenhuma imagem ainda na tela. Nós estamos aguardando o governador Eduardo Leite. Era previsto para as 4h30 da tarde, agora são 4h47. E já temos o sinal, né? Já mudou aqui a imagem, você pode ver. Vai ser esta imagem, a mesma imagem que você vai receber na sua casa. Fique nessa transmissão, já compartilhe com os seus amigos, né? Porque o momento é muito importante, nós estamos vivendo um momento único na história, né? E é muita preocupação esse momento, na verdade, né? A gente se preocupa muito porque o comércio, como você viu, pode fechar, os restaurantes podem fechar, tudo irá ficar fechado aí com a chegada da bandeira vermelha. Então, nós aguardamos esse momento, essa contestação feita pela região aqui de Erechim, pelos municípios, para ver aí se o governador vai aceitar, não vai aceitar, qual será o próximo passo do governador Eduardo Leite. Muita gente participando, muita gente deixando seu comentário. Eu quero ler alguns comentários aqui, olha, do pessoal. Pronto, temos aí o governador. Neste momento, a nossa live desta segunda-feira para atualizar sobre o coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Cumprindo sempre com aquele nosso dever, nossa obrigação e algo que é muito importante para nós, que é transparência absoluta dos dados, das informações, para que todos os gaúchos entendam o que está acontecendo no nosso estado e conheçam as ações do governo do estado em relação ao coronavírus. Nesse dia 29 de junho, nós temos no Rio Grande do Sul 25.659 casos
em 401 cidades, né, do total de 497 municípios que nós temos no Rio Grande do Sul, 401 municípios, né, já tiveram casos registrados e são 582 mortes confirmadas no nosso estado. 81% destes casos, né, que já foram diagnosticados, já são de pacientes recuperados. E neste momento, a nossa taxa de ocupação das nossas UTIs é de 71,3%, sendo que das UTIs que estão ocupadas, 34%, para ser preciso, 34,2% são ocupadas por pacientes confirmados ou suspeitos para o Covid-19, ou, se não forem de Covid-19, serão de outra síndrome respiratória aguda grave. Lembrando, todas essas informações, qualquer cidadão pode acessar aqui no nosso portal, no coronavírus.rs.gov.br, você tem todas as informações, como por exemplo está aqui, são 2.130 leitos de UTI adulto no total do estado, considerando aqui também os leitos privados, sendo que 1.519 estão ocupados. E destes 1.519 que estão ocupados, é que 351 são pacientes confirmados para o coronavírus e outros 169 são de pacientes suspeitos de coronavírus. Então, todas essas informações abertas ao público nos nossos portais, que estão lá reunidos no coronavírus.rs.gov.br, todas as informações, inclusive as compras, o número de casos, quais os sintomas que os casos apresentaram, estão lá ao acesso. Antes de nós fazermos o anúncio das bandeiras finais das regiões do estado, no distanciamento controlado, eu queria destacar mais um reforço para a nossa rede pública hospitalar. Nós começamos o coronavírus, né, lá em março, com cerca de 930 ou 933 leitos de UTI no SUS. Já temos hoje 1.600 leitos de UTI no SUS, e com esses respiradores, vocês estão vendo aqui nas imagens que chegaram ontem, né, encaminhados pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, nós vamos conseguir antecipar metas que nós tínhamos lá para agosto, para agora já em julho implantarmos novos leitos de UTI no nosso estado. Nós recebemos um carregamento de 140 respiradores de modelo beira-leito, que aí estão nas imagens, que vão ajudar nessa ampliação de UTIs, que nós já fizemos uma ampliação de 930 para 1.600 e vamos chegar muito em breve a 1.900 leitos de UTI no Rio Grande do Sul pelo SUS, o que significa mais de 100% de aumento, de 900 para 1.900, mais de 1.000 leitos novos de UTI no SUS no nosso estado. A Secretaria de Saúde já definiu aí, conforme os critérios estabelecidos, quais municípios que vão receber esses aparelhos, e isso vai ocorrer ao longo desta semana. É importante destacar o apoio do Ministério da Saúde, que fez esse encaminhamento, dando respaldo técnico, né, apesar das dificuldades que se enfrentam com as mudanças de ministros que se observou ao longo dos últimos meses, é importante deixar claro aqui que há um apoio técnico e de estrutura que está sendo encaminhado aos estados. A secretária Arita Bergman está com a gente aqui, ela traz mais algumas informações sobre este importante apoio, porque esses 140 respiradores, né, Arita, eles se somam àqueles outros 80 que nós tínhamos recebido, são 220 respiradores novos que se somam ao que nós já estávamos fazendo de ampliação de leitos de UTI no SUS no nosso estado. Boa tarde, senhor governador, boa tarde a todos que acompanham essa live. Realmente o nosso agradecimento ao Ministério da Saúde pela agilidade. Esses equipamentos que chegaram domingo, chegaram em boa hora,
porque necessário se faz ampliar a meta de novos leitos de UTI. Além disso, nós gostaríamos aqui de destacar que esses respiradores, eles estarão sendo entregues para hospitais que contam com cama, monitores, bomba de infusão, espaço adequado e equipes para que possamos, de fato, instalarmos novos leitos de UTI. Então, o critério foi esse. Olhamos a rede hospitalar, onde os hospitais já tinham essa infraestrutura e estamos conciliando, inclusive com regiões que estão já com uma capacidade instalada ocupada em grande volume. Então, irão 20 respiradores, por exemplo, para Canoas, para Esteio, para próprio Porto Alegre, e hoje conseguimos também montar, junto com o Hospital Vila Nova, a possibilidade de 10 leitos de UTI para a população dos nossos presídios, se houver necessário, como uma retaguarda. Então, senhor governador, a nossa meta, como foi muito bem colocada, que era para agosto, com esta antecipação, com essa agilidade que o Ministério demonstrou em encaminhar os equipamentos, junto com mais 25 respiradores que estamos recebendo pelo projeto Todos pela Saúde, além daqueles que a JBS também está entregando no estado, nós vamos conseguir rapidamente alcançarmos essa meta, garantirmos acesso do cidadão, e além disso também estamos encaminhando com a perspectiva já nessa de habilitações de 73 novos leitos que já estão instalados. Estamos trabalhando muito na liderança do nosso governador, com apoio da rede hospitalar, para que possamos ter uma rede organizada em todas as macro-regiões do estado do Rio Grande do Sul. Então, aguardamos os hospitais virem buscar, já estão prontos para entrega. No decorrer da semana, conforme a agenda, eles estarão, então, fazendo o devido carregamento para a implantação desses leitos, que sabemos que é de suma importância. Muito bem, obrigado, secretária Arita. Vamos passar agora para a questão que envolve o distanciamento controlado, propriamente dito, né? Na semana passada, na sexta-feira, nós anunciamos aí pelo modelo que nós temos, analisando 11 indicadores de óbitos, internações clínicas, internações em UTIs, a proporção de casos ativos em relação a casos já recuperados em cada uma das regiões, este modelo que nós temos, que analisa com base na ciência, nos dados, as condições de risco de cada região. 9 das 20 regiões que nós temos da saúde em relação ao Covid no estado entraram na bandeira vermelha. E aí abrimos o prazo para que os municípios e as associações de municípios fizessem os seus pedidos de reconsideração em função dos dados que são públicos. Nós recebemos e analisamos 67 recursos absolutamente interpostos aí por municípios ou por associações de municípios, expressando as suas posições, e tomamos sempre uma decisão técnica, né, analisando os dados, nessa instância recursiva, com apoio dos nossos servidores, dos nossos grupos técnicos e com a análise final no nosso grupo do gabinete de crise, para definir a bandeira final de cada uma das regiões. Eu quero reiterar que o nosso modelo ele é colaborativo, ele é aberto, sempre aberto ao diálogo, que é uma característica desse governo. A gente vai aprimorando a cada semana o funcionamento do modelo do distanciamento controlado e construímos junto com os prefeitos, com as comunidades, com a sociedade civil, uma aplicação ponderada deste modelo do distanciamento controlado. Nosso objetivo é evitar o esgotamento da nossa estrutura hospitalar,
Porque por mais que nós estejamos ampliando a nossa capacidade de internações hospitalares, se o vírus se disseminar numa velocidade muito alta, não há nem estrutura física disponível, nem equipes médicas disponíveis para que nós consigamos atender a todos. Então é muito importante a colaboração de todos, da iniciativa privada, da sociedade civil, para que, atendendo aos protocolos do distanciamento controlado, a gente consiga fazer com que o vírus esteja numa disseminação controlada, como nós nos propomos, para garantir o atendimento a todos na nossa estrutura hospitalar. Então a gente conta com todos no cumprimento dos protocolos. Vamos, portanto, aqui às decisões do nosso gabinete de crise. Por favor, pode lançar aqui o nosso material. O modelo do distanciamento controlado, nós tínhamos no mapa preliminar, que foi apresentado na sexta-feira, esta configuração. As regiões de Santo Ângelo, de Palmeira das Missões, de Erechim, de Passo Fundo, de Caxias do Sul tinham migrado da bandeira laranja para a bandeira vermelha, né, segundo o nosso modelo. Nós fizemos análises dos recursos e tivemos esta configuração final, né? Palmeira das Missões, Erechim e a região de Caxias do Sul deixaram de estar na bandeira vermelha. Eu vou apresentar os motivos, as razões aqui logo em seguida. Mantém-se na bandeira vermelha a região de Santo Ângelo e de Passo Fundo, tá? E as outras regiões que já aqui na região metropolitana de Porto Alegre já estavam na região do litoral norte, Capão da Canoa, a região de Novo Hamburgo, de Canoas e a região de Porto Alegre. Os recursos deferidos, né, retornaram à bandeira laranja, portanto, Caxias do Sul, Erechim e Palmeira das Missões, e também analisamos pedidos individuais de municípios em casos em que os municípios tinham algum problema de contagem de casos que não estava permitindo o seu enquadramento naquela situação em que, com 0 óbitos e 0 internações, podem estar fora da exigência da bandeira vermelha, dos protocolos da bandeira vermelha. Foi o caso de Ibiaçá, de Guarani das Missões e de Espumoso. Essas 3 cidades, por diferentes razões, tinham ou a contabilidade feita duplamente de um paciente, ou um paciente que tinha vindo a óbito há exatos 14 dias na cidade de Guarani das Missões, ou Espumoso, em que a hospitalização foi registrada nos últimos 14 dias, mas referente a um caso de abril ainda, né? Então esses municípios não constavam na lista e passaram a constar na lista como municípios que não precisam atender nas suas regiões aos protocolos da bandeira vermelha, porque não tem óbitos, internações registradas nos últimos 14 dias. Além disso, dos 67 recursos, 19 eram de municípios que já constavam na listagem de municípios onde a regra já valia e, portanto, na verdade, fizeram o recurso até sem a necessidade, apresentaram os recursos desses municípios. Vamos aqui analisar os casos, então, de cada uma das regiões. Caxias do Sul, né, que passou da bandeira vermelha, voltou à bandeira laranja, a região da Serra Gaúcha. A gente observa ali na primeira coluna dos dados que aponta a variação das hospitalizações confirmadas para a Covid, que a região da Serra observou uma melhoria. Tinha observado 88 internações na semana anterior e foram 76 internações nessa última semana, uma redução de 14% nas internações. Depois nós temos também, ainda na região da Serra Gaúcha, uma certa estabilidade ali do número de internados em leitos de UTI, eram 38, passou a 40. Para quem nos acompanha aqui, a gente tinha observado a região da Serra ao longo do mês de maio, com em torno de 20 internações em UTI. Aí a Serra disparou para 44 internações nas primeiras semanas de junho, foi o que levou aquela região à bandeira vermelha. Depois ela reduziu para 34, né, e tem girado nos últimos dias aí ao redor de 35 a 40. Né, então ela não está
não se está observando internações de UTI crescentes lá na Serra, como aqui em Porto Alegre. Mas é muito importante dizer, alguns outros dados mostram que inspira cuidado a situação da Serra Gaúcha. E já conversei com prefeitos daquela região e alertei, né, de que precisam tomar todos os cuidados com a fiscalização dos protocolos, né, com a análise cuidadosa dos surtos que por lá se observaram, para que se evite um retorno à bandeira vermelha, né, porque a gente tem ali, por exemplo, a projeção da incidência de óbitos relativa à população migrando da bandeira laranja para a bandeira preta. A gente tem outros dados regionais que são preocupantes, mas como a região da Serra tinha ido por um fator de arredondamento praticamente no limite do arredondamento para a bandeira vermelha, considerando dados positivos que a região apresenta, nós acatamos aqui a migração da bandeira laranja. A região de Erechim observou também uma melhoria no que se refere aos indicadores, a velocidade do avanço do número de hospitalizações, por exemplo, era a bandeira preta na semana anterior e passou para a bandeira amarela, porque tinham sido 9 na semana anterior e 10 agora na última semana, ou seja, nós não tivemos um avanço maior do número de internações, porque ali é a variação que conta. Então, a variação de 11% de internações fez com que esse indicador estivesse na bandeira amarela. Além disso, melhorou muito, se a gente observar ali, ainda permanece na bandeira laranja, mas bem no meio ali da coluna dos dados, eram 38 casos ativos para 98, e agora são 31 casos ativos para 123 recuperados. Então, embora a gente tenha visto ali, por exemplo, o número de óbitos aumentou de 1 para 3, são números ainda baixos na região, e associados a outros indicadores que são positivos, como essa região também foi por fator de arredondamento para a bandeira vermelha, nós analisamos os dados no contexto, no conjunto aqui, e entendemos que ainda é possível naquela região a bandeira laranja, embora, né, este fator aqui de ter ido a bandeira vermelha e voltar pela bandeira laranja já é o suficiente para que alerta todos os prefeitos da região, toda a sociedade, toda a comunidade da região de Erechim, com muito cuidado em relação ao coronavírus, porque o risco é maior, mas ainda se entende possível de permanecer na bandeira laranja. Palmeira das Missões já tinha acusado uma bandeira vermelha no passado, voltou a acusar a bandeira vermelha e novamente aqui no recurso a gente está acatando para que fique na bandeira laranja, embora também é importante dizer que é necessário alguns cuidados. Agora, alguns dados são importantes. O número de hospitalização tinha sido de 16 hospitalizações confirmadas para o Covid, foram 15 na última semana, por isso aquele indicador baixou da preta para a amarela. Um outro indicador que é da micro-região Covid, que é relevante, é o de óbitos, que tinham sido 7 na semana anterior e foram 2 óbitos na última semana, né? Então, alguns indicadores demonstram aqui ainda que não há uma regra, o número de internações em UTI na região de Palmeira das Missões tem se mantido estável, ao redor de 4 leitos ocupados por casos de coronavírus em UTIs naquela região. Então, retorna aqui a bandeira laranja, mas mais uma vez é também um alerta para aquela região sobre o que se está com os outros indicadores combinados e também da macro-região norte. Na verdade, aqui se tem um alerta para a macro-região, porque se você olhar Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Erechim aqui, esta macro-região, embora algumas micro-regiões estejam retornando à bandeira laranja, no conjunto, no contexto, a gente está também preocupado com o que esta região está observando. Então, pedimos o reforço dos cuidados a todos aqueles que estão na região norte. Como, aliás, é uma recomendação para todas as regiões, independentemente da cor da bandeira, mas mais ainda naquelas que já estão numa situação de risco maior, como se observou aqui. Também é importante salientar, né, os recursos indeferidos aqui, Santo Ângelo, Passo Fundo e Canoas, né, os dados regionais requerem atenção nessas regiões. Santo Ângelo, a gente tinha observado ali, aumentou de 10
de 10 internações na semana anterior para 19 internações na última semana. Também observou aumento de óbitos, de 1 óbito para 10 óbitos na semana seguinte, né? Um aumento expressivo naquela região e, portanto, esses 2 indicadores aqui não permitem olhar para a região de Santo Ângelo com a capacidade de fazer com que ela retorne à bandeira laranja. Na região de Passo Fundo, a gente viu um aumento aí de 43 para 53 hospitalizações, um aumento de 8 para 10 óbitos de uma semana para outra, e além disso, vejam ali a proporção de casos ativos em relação aos casos recuperados. Era 212 casos ativos em relação a 737 casos recuperados na semana anterior, e agora são 337 casos ativos para 754 casos recuperados. A hospitalização proporcional aos habitantes era de 4,9 e foi para 7,9 na região de Passo Fundo. Se mantém, portanto, a região de Passo Fundo na bandeira vermelha. Depois a região de Canoas, que já estava na bandeira vermelha, continua na bandeira vermelha. Podem ver ali vários indicadores ou já eram vermelhos e passaram para preto, para a bandeira preta nesta etapa. O número de hospitalizações, que tinha sido 26, foi para 41, os óbitos de 3 para 8, né, e a proporção de ativos aí em relação a casos recuperados também vai aumentando. As hospitalizações em proporção a 0,15 aumentou para 5,17. Então, tem uma série de dados aqui bastante preocupantes em relação a Canoas. Alguns alertas, né, importantes neste gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês. A gente observa quais foram as notas finais nas últimas 4 semanas para cada uma das regiões. Então, vocês podem ver, por exemplo, ali que Santa Maria, né, a região de Santa Maria, teve à direita, né, em cada uma do grupo de colunas, a gente tem a da última semana. Então, Santa Maria tinha aumentado a nota, quer dizer, aquela linha vermelha, quando ultrapassa aquela linha vermelha, dá a bandeira vermelha. Santa Maria tinha encostado na bandeira vermelha, reduziu bastante essa proporção, teve uma nota final de 1,08, por isso, nem está na bandeira vermelha. Depois a gente tem ali Uruguaiana, que também chegou a estar em bandeira vermelha, e está com uma situação melhor agora, mas a gente vê muito consistente, por exemplo, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas e Porto Alegre, que já estavam na bandeira vermelha e que continuam na bandeira vermelha, eles têm indicadores que vão piorando, a exceção ali de Novo Hamburgo, que deu uma melhorada, mas estão observando piora dos seus indicadores. A gente não esperava, evidentemente, que as medidas mais restritivas anunciadas na semana tivessem efeito para já, é natural isso, é esperado. Agora, se as pessoas esperam que possam retornar em breve para uma bandeira laranja, que vai permitir mais atividades, é muito importante que levem a sério as restrições de agora. Porque senão, esses números não vão reduzir e essas restrições vão se tornar mais duradouras. É muito importante que haja colaboração da população, dos empreendedores, atendendo às restrições agora, para que a gente possa retornar mais rapidamente a uma bandeira laranja. Senão, esses indicadores vão se consolidar num nível elevado e talvez até encostar lá naqueles indicadores que levam a bandeira preta com ainda mais restrições que, evidentemente, nenhum de nós deseja. Depois a gente vê ali, né, a situação de Santo Ângelo, que teve ali um salto de pior. Já tinha apresentado um dado de bandeira vermelha, que no passado tinha no recurso deixado de estar na bandeira vermelha, mas volta a estar na bandeira vermelha. Situação preocupante ali também em Cruz Alta, que vai chegando em indicadores que podem levar a uma bandeira vermelha. Palmeira das Missões e Erechim, que deixaram de estar por recurso. Passo Fundo, né, que de uma forma muito consistente também os indicadores que levam a bandeira vermelha, e Caxias do Sul, que já tinha estado, né, nem por recurso deixou de estar, voltou ali a tocar, mas agora por recurso deixa de estar. Então aqui é só para mostrar a média ponderada leva a esse indicador final que define qual é a bandeira de cada uma
das regiões. Além disso, nós estamos atualizando alguns protocolos, porque algumas prefeituras também nos demandaram e setores econômicos interagiram conosco ao longo desta semana. Então nós definimos o seguinte: o comércio varejista não essencial vai estar proibido no atendimento presencial, mas permitido no formato de comércio eletrônico e de teleentrega na bandeira vermelha. Então poderão operar, né, ter operações no comércio varejista não essencial, o comércio, na forma ampla como nós conhecemos, no formato de comércio eletrônico e de teleentrega. O comércio de combustíveis também aqui houve um pedido e nós estamos dando um maior teto de operação na bandeira vermelha e na bandeira preta para o comércio de combustíveis. Na educação, estamos colocando a permissão de estágio final obrigatório para estudantes na área da saúde, na bandeira vermelha e preta, inclusive no técnico concomitante, para aquelas áreas da saúde, o estágio final obrigatório permitido, o que é compreensível, e no caso das academias e clubes, a mudança de redação no modo do atendimento. Ao invés de nós termos o atendimento individualizado coabitante por ambiente, né, na mesma forma como está na capital, atendimento individualizado coabitante, no mínimo de 16 metros quadrados por pessoa, né, para não haver confusão se é por ambiente ou se é por tamanho de espaço, então por no mínimo 16 metros quadrados por pessoa. É o que está estabelecido. Aqui apenas a sequência para o pessoal relembrar, né, por onde a gente passou ao longo dessas semanas, desde que nós temos o modelo do distanciamento controlado, desde o dia 11 de maio, as bandeiras que nós já tivemos no Rio Grande do Sul, pelas diversas regiões. Enfim, são essas as informações que a gente traz em relação ao modelo do distanciamento controlado no estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, demandando a todos que nos ajudem atendendo aos protocolos para que sejam evitadas restrições maiores. Nós estamos buscando uma conciliação melhor entre a atividade econômica e a proteção à vida. Sempre com a proteção à vida e à saúde em primeiro lugar, evidentemente. Mas sabe que interfere na vida das pessoas e na saúde delas e das suas famílias ter o seu emprego mantido, a capacidade de manter os seus negócios abertos, funcionando ao máximo. E por isso, se todos colaborarem e cumprirem com os protocolos que estão lá definidos e que estão apresentados no www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br, então lembrando a todos aqui, né, lá neste portal, você acessa, vê qual é a bandeira da região, qual é o protocolo da sua atividade econômica, para saber de que forma que pode operar, manda a sua questão, tudo está lá muito bem explicado, distanciamentocontrolado.rs.gov.br, para que, atendendo a esses protocolos, todo mundo cumprindo a sua parte, a gente vai passar por esse momento difícil com menos dificuldades, com menos problemas. Por favor, então, a colaboração de todos, está aqui o link na tela, distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Vamos atender aqui as perguntas. O Eduardo Moura, do Globoesporte.com, sobre o retorno do futebol, existe a possibilidade de liberação de treinos com contato físico nos próximos dias, mesmo em bandeira vermelha, caso de Porto Alegre, por exemplo? Ainda sobre o assunto do retorno do Maiabeck, do jornal Novo Hamburgo, jornal ONH, quer saber quais são as fragilidades que o governo enxerga na proposta da Federação Gaúcha de Futebol. Olha, nós estamos analisando os dados, as informações dos pedidos que nós temos da Federação Gaúcha de Futebol e, por enquanto, o que está permitido é preparação física, né, como numa academia, como em clubes esportivos também, sem contato. Né, é muito importante, nós estamos passando um momento mais sensível, mais delicado. E estamos analisando os protocolos apresentados pela Federação Gaúcha de Futebol. É possível que nessa semana a gente tenha uma resolução a respeito deste tema para definir se há a possibilidade de um retorno e conclusão do campeonato e, consequentemente, também isso implica análise sobre a questão do contato físico, inclusive nos treinos, naturalmente. Mas
Nós estamos analisando essa situação mais sensível do Estado, bandeiras vermelhas, a região metropolitana passando por maiores dificuldades neste momento, inclusive a reincidência na bandeira vermelha já provoca mais uma semana projetada aí de bandeira vermelha para a próxima semana na região metropolitana, nessas regiões, Litoral Norte, Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, a região de Canoas e de Porto Alegre, que na semana passada e que permanecem agora, né, já se projeta então mais uma semana de bandeira vermelha nessas regiões, porque, como a gente já tem falado aqui, tem aumentado de forma persistente o número de internações nessas regiões e precisamos da colaboração da população para a redução. O retorno do futebol neste momento, né, não é uma prioridade, porque a gente sabe, por mais que sejam em portões fechados, provocará algum tipo de aglomeração nas turmas, nos amigos que se reúnem para assistir. A gente vai precisar ganhar um pouco mais de tempo antes do retorno do futebol. Mas estamos discutindo com a Federação Gaúcha de Futebol formato de poder garantir a conclusão e usar a pista toda, né, para que o retorno aconteça no último momento possível, antes que a CBF projete retornos em nível nacional para a conclusão do Campeonato Gaúcho aqui no nosso estado. Então não tem uma análise de fragilidade sobre a proposta, parece bastante consistente. A Federação Gaúcha de Futebol fez um bom trabalho em protocolos para a conclusão do campeonato e nós estamos debruçados sobre esses protocolos para que a gente possa dar o retorno a eles provavelmente ainda nessa semana. Felipe Samuel, do Correio do Povo, pergunta: o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, suspendeu a partir desta segunda-feira cirurgias eletivas por conta do aumento do número de internados Covid-19. Qual o impacto dessa medida para o sistema de saúde da região metropolitana, uma vez que a rede hospitalar do município sempre foi considerada retaguarda para a capital? É importante, sem dúvida nenhuma, a região de Canoas no atendimento regional, e por isso eu chamo a secretária Arita Bergman aqui, que pode ajudar, inclusive apresentando como nós temos aí o aporte de novos equipamentos dentro do que nós estamos recebendo para o reforço de estrutura, não apenas em Canoas como na região metropolitana, para que a gente possa garantir atendimento a todos os que necessitarem por aqui. Por favor, secretária Arita. Sim, Canoas é referência para mais de municípios em várias áreas das altas complexidades e essa suspensão temporária de cirurgias eletivas é justamente para poder garantir, né, o atendimento aos pacientes de urgência e emergência, que são pacientes Covid. Nós destinamos, desses 140 respiradores, 20 equipamentos para reforço no município de Canoas. Além disso, também o COI, que é o Centro de Operações Emergenciais, né, já nos deu a recomendação de que gradativamente, conforme está se ampliando em algumas regiões, a possibilidade do cancelamento de cirurgias eletivas e atendimentos em geral, também agregando um outro fator, que é a falta de medicamentos, o kit intubação e os anestésicos, que esperamos que nesta semana o governo federal encaminhe, porque os hospitais estão tendo dificuldade de aquisição desses medicamentos, e muitas cirurgias então eletivas que também precisam da retaguarda da UTI e precisam de medicamentos. Então essa decisão do prefeito de Canoas é para poder preservar vagas nos leitos de UTI e leitos clínicos para paciente Covid. Muito obrigado, secretária. Nós temos uma seguinte pergunta aqui do Gabriel Jacobsen, da Rádio Gaúcha, que pergunta: inicialmente o processo de recurso serviria apenas para mudar bandeira
quando houvesse casos de omissão ou erro de dados. Hoje, nessa decisão final das bandeiras, é apontado que foram consideradas questões como contexto para que uma região com cálculo vermelho se mantenha com bandeira laranja. A análise dos recursos é uma instância subjetiva após o cálculo objetivo? Gabriel, não é uma novidade dessa análise que nós estamos fazendo agora. Nós temos um conjunto de 11 indicadores que apontam o nível de risco daquela região. Agora, nós estamos falando sobre, eu já falei isso em outros momentos, nós estamos falando sobre algo muito grave também, que é, além da análise de risco, estamos falando de outra coisa muito grave, que é fechar estabelecimentos, suspender serviços, mexer muito na vida das pessoas, né? Eventualmente provocar dificuldades enormes em emprego, em renda, em receita, na vida das pessoas. Nós temos aqui uma obrigação em análise de contexto, evidentemente. Não pode ser uma fórmula matemática aplicada automaticamente, senão não faria nem sentido eu estar aqui como governador fazendo essa live. Simplesmente inseriríamos-se os dados e ela seria um sistema informatizado automaticamente rodando as bandeiras e apresentando os resultados e o que se deveria fazer para os protocolos em cada uma das regiões. Então, não é uma máquina que resolve isso. Tem que ter uma análise de contexto e, em última instância, uma visão que acaba sendo subjetiva, evidentemente. Ao máximo respaldada pelos dados, pela informação, pela ciência, como nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul, com rigor, né, com muito rigor, aplicando com o uso da ciência as restrições que nos ajudam a controlar a situação do coronavírus no Rio Grande do Sul. Agora, essas restrições, elas têm que se impor na medida em que se observa efetivamente o risco. E essa análise não é apenas subjetiva, ela é subsidiada por dados e por informações científicas. Aliás, nós temos alguns dados importantes até também a dividir aqui com vocês. Antes, né, nós tínhamos, na sexta-feira, antes dos recursos, em região de bandeira vermelha, nós tínhamos 301 municípios nas regiões de bandeira vermelha. Com a exceção dos 0 óbitos e 0 internações, eram 186, ou seja, se aplicavam as restrições da bandeira vermelha para um total de 115 municípios. Depois, com os recursos que nós analisamos, são 167 municípios que estão em regiões de bandeira vermelha, mas tem 91 que não tem nem óbitos e nem internações, e, portanto, as restrições, os protocolos se aplicam para 76 municípios, desde que os prefeitos desses 91 municípios utilizem o poder que lhes é concedido de estabelecer por decreto municipal a não aplicação do protocolo da bandeira vermelha. O total da população do Rio Grande do Sul é de 11.300.000 habitantes. A população em regiões de bandeira vermelha é de 5.700.000 habitantes. Os municípios que estão excetuados, esses que têm 0 óbitos e 0 internações, somam 500.000 habitantes. Tá? Então, o total da população com restrições que vivem em municípios, nesses 76 municípios que têm restrições de bandeira, é de 5.200.000 gaúchos, ou 46% do total da nossa população. Então, nós não deixamos de ser rigorosos, como devemos ser, né, aplicando aqui restrições muito severas para parcela enorme da população, quase a metade da população gaúcha, porque entendemos que essas restrições se impõem como defesa à saúde dos gaúchos. Quero chamar a nossa coordenadora do Comitê de Dados, a nossa ex-secretária do Planejamento, hoje coordenadora do Comitê de Dados, Leani Lemos, que está com frio aqui, está bem agasalhada. Leani, por favor, para colaborar também nessa análise sobre a questão do Comitê de Dados, da análise científica que fazemos e das decisões finais. Olha, governador, bom, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Eu ouvi aí a pergunta
do repórter, né, do Gabriel Jacobsen, e eu queria só complementar que é isso mesmo, todo modelo é montado com escolhas também. Existe também um grau de discricionariedade quando a gente estabelece o modelo. Claro que isso foi amplamente debatido com os especialistas, e nós escolhemos aquilo que foi considerado como o melhor modelo. Mas todo modelo também tem uma parcela, ele não consegue enxergar tudo, né? Ele tá focado em 11, justamente somente em 11 indicadores. Então, eu acho que é muito importante, sim, que haja possibilidade de avaliação a partir de outros critérios que sejam agregados ali numa sala de situação, numa sala que tem os gestores, que tem secretário de saúde, governador, secretário de articulação com o município, com base naquilo que é trazido pelos municípios, inclusive o grau de envolvimento das lideranças locais, dos gestores locais no combate à pandemia. Então, acho que é uma série é uma conjuntura também que o modelo não captura essa parte da conjuntura. Ele está limitado àqueles seus indicadores. Agora, como o governador também reafirmou, a gente tem quase metade da população hoje vivendo sob bandeira vermelha, o que significa que sim, é preciso ter uma série de cuidados, mais restrições, para que haja, de fato, controle dessa subida de curva, que a gente possa achatar e possa ter uma redução aí já nas próximas 2, 3 semanas. É isso que vai permitir que a gente volte a ter algum nível um nível menor de restrições daqui a algumas semanas. Vai viver com isso muito tempo, todos os estudos têm indicado e mostrado os números mundiais de que China já está voltando a restringir, Alemanha, Austrália, Estados Unidos já estão tendo uma segunda onda, vamos dizer assim, da pandemia. Então, é muito importante que a gente entenda que essa convivência ela vai ser longa e a gente precisa tomar os cuidados necessários. Perfeito. Obrigado, Leni. Obrigada. A Fernanda Crâncio, do Jornal do Comércio, diz: o reitor da Universidade Federal de Pelotas defendeu o lockdown rigoroso de 15 dias em todo o país como forma de derrubar a curva de casos e causar menos traumas à economia. Qual a sua opinião a respeito? E no caso do Rio Grande do Sul, diante do aumento de casos e internações, é uma possibilidade em avaliação? Olha, eu respeito a opinião do reitor Pedro Alau. No entanto, acho que um país continental como o Brasil tem situações absolutamente distintas. Pensar num lockdown nacional é impor restrições e sofrimento do ponto de vista econômico desproporcional ao que se está vivenciando em cada uma das regiões. Eu entendo que o nosso modelo é um modelo consistente justamente porque ele busca ser mais justo, onde efetivamente se apura pelos dados há uma velocidade de disseminação do vírus maior e sendo menos restritivo naquelas regiões em que há menos disseminação do vírus. Não é razoável você impor um sacrifício do ponto de vista econômico desproporcional ao que se está observando do ponto de vista sanitário. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que o nosso modelo dá conta, acredito no nosso modelo dando conta do recado, né, onde ele está observando que tem maior incidência, se impõem maiores restrições, e é dessa forma que a gente melhor concilia a proteção à vida com a manutenção de atividades econômicas que também tocam na vida das pessoas, né, especialmente para aqueles que não são servidores públicos e que precisam da atividade econômica. Aliás, o próprio serviço público também precisa, é importante ser dito, né, porque é da riqueza gerada na iniciativa privada que se extraem os impostos que sustentam a máquina pública. Então, nós não podemos pensar nem de um lado, na minha visão, do ponto de vista epidemiológico estrito, que feche-se absolutamente tudo, nem de outro lado pensar que não se devam impor restrições. Nós precisamos conviver com a pandemia até que haja o surgimento de uma vacina ou da cura, com a menor demanda possível, o menor crescimento de demanda possível, para manter dentro da capacidade da nossa estrutura hospitalar a disseminação do vírus. Então, é sobre isso que nós estamos tratando e cuidando. No Rio Grande do Sul, nós temos restrições mais severas nas regiões em que se observam dados
que estão demonstrando maior velocidade na disseminação do vírus, que estão aí as regiões em vermelho. Se essas regiões não reduzirem esta velocidade de disseminação do vírus, elas poderão vir a entrar numa bandeira preta, né, que vai ter mais restrições, e se ainda permanecer uma bandeira preta, uma velocidade de disseminação do vírus maior, não haverá outro caminho que não seja o lockdown para essas regiões. Por isso, pedimos a colaboração de todos para que nós possamos evitar medidas mais restritivas. Se todos colaborarem, se todos fizerem a sua parte, não haverá razões para que nós tenhamos mais restrições. A Mônica da Cruz, do jornal O Informativo do Vale, de Lajeado, diz o seguinte: na semana passada, entidades estaduais e municipais da saúde cobraram a falta de medicamentos para o combate do Covid. Hospitais e entidades de saúde estão sem medicamentos ou com dificuldade para aquisição. De que forma a Secretaria de Saúde está auxiliando as casas de saúde? Ainda o Lucas Rivas, da Rádio Guaíba, também quer saber como o governo encara as cobranças dos prefeitos de que receberam respiradores, mas não garantiram a contratação de intensivistas para operarem os equipamentos e também não compraram macas sequer para os leitos. Olha, são sobre estrutura aqui. Primeiro, há uma falta no país, né, de medicamentos sedativos, que são chamados os kits de intubação, para garantir esse processo da intubação nos hospitais. Isso está, de fato, nos preocupando, mas há um compromisso do Ministério da Saúde em viabilizar, que é isso que nós estamos demandando, ou na semana passada, inclusive, os governadores fizeram correspondência, os secretários de saúde dos estados, demandando ao governo federal que é fundamental a participação dele para garantir esses medicamentos aos estados e aos municípios. Acho que a secretária Arita, que está conosco aqui, pode ainda nos dar uma posição mais atualizada sobre a perspectiva que o Ministério da Saúde alcançar esses medicamentos e também, né, sobre essa questão que envolve prefeitos, sobre outras estruturas e intensivistas necessários aqui para o uso dos respiradores. Secretária Arita. Bom, são duas questões. Sobre a implantação dos leitos de UTI, aqueles que são contratualizados pelo Estado, nós estamos fazendo um monitoramento e todos eles estão implantados. Tem alguns equipamentos que foram direto para municípios em gestão plena e todos eles estão gradativamente em fase de implantação. Quando falamos anteriormente que eram 80 respiradores beira de leito, 30 deles foram diretamente 15 para Porto Alegre e 15 para um conjunto de municípios, né, que foi uma destinação que o Ministério da Saúde fez diretamente. Então, nós estamos junto com o COSEMS, que é o Colegiado dos Gestores Municipais, pedindo que nos apresente um relatório, né, da devida implantação desses equipamentos em leitos de UTI. Quanto à área de medicamentos, nós já tínhamos feito referência anteriormente, nós encaminhamos a lista dos principais insumos que estavam em falta na rede hospitalar do Rio Grande do Sul, tanto para o CONAS quanto para o Ministério da Saúde. E tivemos uma informação de que nesta semana o Ministério da Saúde estaria encaminhando para o Estado, né, os itens necessários, tanto do kit intubação, quanto de anestésicos e outros insumos. Estamos aguardando a posição de que dia chegará essa medicação, para que possamos fazer a logística de entrega. Estamos atualizando essa lista junto aos 296 hospitais, encaminhamos um formulário para entrar no detalhe. Agora é preciso que se diga que isso realmente, além de ser fundamental, nós sabemos que a produção dos laboratórios, em função da grande demanda, não teve
condições de atender, porque esses medicamentos são comprados pelos hospitais. O Estado está fazendo a cobrança, assim como os governadores já o fizeram, e esperamos que nas próximas horas possamos anunciar o dia que chegarão os medicamentos no estado do Rio Grande do Sul. Essa é a expectativa do governo do estado. Muito bem. Com as informações prestadas, eu agradeço aqui a atenção de todos vocês e voltamos na quinta-feira com novas atualizações sobre o coronavírus no nosso estado. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.